Olá, meus amores, tudo bom? Gente, mais um videozinho aqui no canal. Como vocês já viram aí no título, o vídeo hoje é sobre Pedro, tá? Quando eu deixei o videozinho de perguntas, que foi o vídeo passado, quando eu pedi pro pessoal deixar lá no Instagram perguntas pra eu responder naquele vídeo, choveu perguntas sobre Pedro, então eu resolvi separar e gravar vídeos diferentes, tá? Um só respondendo perguntas aleatórias e um específico sobre ele. Já faz um ano, já faz mais de um ano, na verdade, faz 1 ano e 3 meses, não, 1 ano e 2 meses, que Pedro foi diagnosticado, tá? Com autismo. Então eu resolvi vir falar pra vocês, depois desse ano, né, tudo que mudou, como é que foi a evolução, como é que tá hoje. E também separei algumas perguntinhas de vocês, né, as principais, assim, só pra não esquecer de nada. Mas antes eu vou falar um pouquinho. E é isso, vamos lá pro vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram pra você participar, tá? Das próximas perguntas. E eu tô lá todos os dias. Então é isso, vamos lá pro vídeo. Gente, então, sobre a descoberta de Pedro, tem um vídeo aqui no canal, tá? Que eu expliquei tudo, detalhe por detalhe, como foi que eu desconfiei, os sinais e tudo mais. Depois da descoberta dele, né, no momento da descoberta dele, eu vou falar desse momento pra cá, que foi o que aconteceu, tá? Depois que eu realmente soube que ele era autista, foi um choque, um baque, assim, o meu mundo caiu, eu chorei horrores, eu fiquei muito mal. A sensação que você tem é literalmente que alguém tirou o filho que você tinha e colocou um filho autista no lugar, sabe? Você começa a achar que a pessoa agora vai ser totalmente diferente. Você muda totalmente o seu pensamento. Você acha que tudo que você planejou pra aquela pessoa não vai ser mais possível acontecer. Então, assim, o meu chão caiu, eu fiquei péssima. Mas depois desse momento pra cá, no dia que a doutora diagnosticou Pedro, ela disse que ele precisava fazer terapia com fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Então, eu já fui correndo atrás das terapeutas pra ele começar fazendo, tá? Pedro começou a fazer terapia com essas duas profissionais e passou, assim, um bom tempo com a fono, acho que uns 6 meses, mais ou menos. Hoje em dia, eu troquei a fono dele. Eu acho que a fono que ele tava, ele não conseguiu se adaptar muito, sabe? Acho que, não sei explicar, mas achei melhor trocar. Eu ouvi falar muito bem de uma outra fono, que ela era maravilhosa e tal, e aí troquei. Hoje em dia, ele tá nessa outra fono, mas a TO é a mesma desde sempre. Ele super se adaptou. No começo das terapias, se vocês lembram que eu gravei até vlog, ele chorava a terapia inteira. As primeiras semanas foram horríveis. Eu não podia entrar, né? Então, assim, foi péssimo. Ele chorando, chorando, chorando e eu desesperada, mas hoje em dia ele já super se acostumou. Ele ama ir pra terapias, não quer nem ir embora, quer ficar lá com elas. Então, assim, tá super tranquilo. Foi uma evolução que demorou um tempo, mais ou menos. Acho que demorou um mês, 2 meses pra ele começar a entrar totalmente de boa, sem chorar, sem querer que eu fosse, sabe? Mas depois de 2 meses começou a ser ótimo. Ele entra super tranquilo e não tem nenhum problema. Sobre a fala de Pedro, no início, quando ele era bem bebê, inclusive falei isso no vídeo que eu contei que ele era autista, ele falava mamãe, papai, cá. Ele falava algumas palavrinhas e do nada ele parou de falar e foi esse um dos motivos de eu desconfiar que ele era autista. E aí, depois das terapias, ele fala algumas palavras. Ele fala muito palavra que ele escuta nos desenhos que ele assiste, sabe? Por exemplo, ele assiste muitos Backyardigans e ele fala assim, oi, sou eu, a Uniqua, que é uma personagem. Aí ele faz, oi, Pablo, não sei o que, sabe? Tipo, essas coisas. E fora isso, ele fala palavras aleatórias, tipo, coisas assim, exatamente, palavras, sabe? Ele não forma frases, tá? Ele forma algumas frases, mas meio que falando por falar, sem ser uma conversa. Mas ele fala mais palavras do que ele falava antes. Ele tá falando mais. Mamãe, ele só fala assim no momento extremo. Se ele estiver chorando, me querendo muito, aí ele fala. Mas no dia a dia, não. Mas assim, comparado ao que ele estava falando antes, ele melhorou muito. Mas comparado às outras crianças da idade dele, ele fala pouco ainda. Mas assim, já foi uma evolução, né? A gente sabe que, né, depois que ele entrou na escola também foi bem
assim, evoluiu bem mais, porque ele vê os coleguinhas, aí ele costuma, quando chegar em casa, imitar, fazer coisas que ele viu os coleguinhas fazendo. Ele chega cantando as músicas que ele escuta na escola. Música, por exemplo, ele canta a música certinha, sabe? Todas as palavras da música, né? Meio erradinho do jeito dele, mas ele fala, ele decora a música, ele sabe várias músicas, ele sabe, acho que no total ele sabe cantar umas 8 músicas, mais ou menos. Ele sabe contar de 1 até 10. Por exemplo, aquela música Mariana. Mariana conta 1. Ele canta ela inteira, a música, e contando 1, 2, com a mãozinha certinho. Quando a gente tá no elevador, que ele vê os números subindo, ele fica contando. Então, assim, numerais, ele sabe de 1 até 10. Falando, e ele reconhece alguns também. Sobre a atenção, né, que eu falava pra vocês, que eu chamava Pedro, ele nem olhava. Hoje em dia melhorou muito também. Tem alguns momentos que eu chamo, ele ignora. Tá? Por exemplo, se eu estiver brigando, Pedro, ele finge que não tá vendo, ele vai se saindo, sabe? Por exemplo, se ele tá subindo em algum lugar, eu falo, Pedro, desça daí, não sei o que. Aí ele para, finge que não ouviu, espera um minutinho, desce, sabe? Ele fica disfarçando, como se ele não tivesse entendido, mas ele entende, sendo que ele ignora. Mas tem algumas horas, na maioria das vezes, que você fala, Pedro, ele olha. Se você disser, faça isso, me dê a mão, ele dá, me dê um abraço, ele dá, sabe? Tá bem mais atencioso do que antes. O contato visual dele tá bem melhor também. A fono tem me dito muito isso, que ele tá olhando muito nos olhos e prestando muita atenção na hora das terapias. Então isso daí já é uma grande evolução. Sobre a interação de Pedro na escola, as professoras me dizem que ele interage bem do jeito dele, né? Ele não fica conversando com os outros colegas, mas ele, antes, por exemplo, ele, se fosse pra todo mundo ficar sentado, ele não queria. Ele era o único que queria ficar andando, em pé. Hoje ele já tá aceitando ficar sentado junto com os coleguinhas. Se é hora de fazer a filinha, ele tá aceitando fazer a filinha junto, fazer a mesma coisa com todo mundo, sabe? Na hora da tarefinha também, ele faz com a ajuda da professora, porque antes ele não tinha muito interesse, ela dizia que ele não queria, quando colocava o caderno perto dele, essas coisas, ele não tinha muito interesse, e agora ele já tá mais, prestando mais atenção, aceitando melhor. Então assim, né, já tá bem melhor do que estava antes, já tá interagindo bem mais, e prestando bem mais atenção na escola, obedecendo mais os comandos das professoras, que é muito importante. Agora que eu já falei resumidamente, eu vou responder algumas perguntas de vocês que eu separei, tá bom? E vamos lá. Suelen Alemão perguntou qual o grau, o nível dele. Gente, então, logo quando o Pedro foi diagnosticado, a neuro não falou o grau dele. Mas logo de imediato eu já desconfiava que, pra quem não sabe, existe o leve, o moderado e o severo. E logo de início eu já desconfiei que o grau de Pedro Arthur não era o leve, tá? Era o moderado. Por quê? Eu sabia que não era o severo, porque severos são autistas assim, que você percebe, sabe, muito. Eles ficam tipo, fazendo coisas, muita estereotipia, sabe? Tipo, tem medo de muita coisa, do barulho, o barulho incomoda, não gosta de tomar banho, tipo, tem várias assim, coisas. Existem autistas que são moderados e também tem isso, sim, mas é mais fácil ser um severo. Então, assim, eu sabia que Pedro Arthur não era leve, porque eu pesquisei muito sobre autismo quando eu descobri. E eu vi muitos vídeos de médicas falando que o autismo leve era uma coisa assim, pequena demais, sabe? Muito pequena. Por exemplo, se a criança tivesse um atraso na fala, já não seria leve. Ela poderia ter um atraso, mas ela falaria, entendeu? Ela pode ser, tipo, mais tímida, mais calada, mais na dela. Fala menos do que os outros, mas fala. Pedro Arthur não tava falando, ele não pedia. Então, assim, eu já tinha certeza que leve ele não era. Então, o grau de Pedro é moderado, tá? É possível, pra quem não sabe, a criança intercalar entre os 3 graus de autismo. Uma criança do autismo leve, ela pode ir pro moderado ou pro severo, caso não tenha tratamento. Do mesmo jeito que uma criança do autismo severo, com muito tratamento, ela pode sair do autismo severo e pro moderado ou pro leve, tá? Mas hoje o grau de autismo de Pedro é o moderado. Eu vi, Oliveira perguntou se ele recebe benefícios e quais. Ele tem laudo contando que ele é autista. Gente, sim, no dia que a médica diagnosticou, ela me dá um laudo, escreve tudo certinho, que ele tem autismo, tal, e quais são as terapias que ele precisa. Então, sim, Pedro tem um laudo. Esse laudo, geralmente, a médica fica atualizando ele de 6 em 6 meses, tá? Ela coloca, geralmente, o grau, tudo mais. E ele tem, sim, um laudo. E sobre benefício, eu recebo muito essa pergunta, gente. Pedro não recebe benefício. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. O que é benefício, né? Pra quem não sabe, a criança autista, né, tem direito de receber benefício igual algumas outras deficiências.
Porque é um pouco complicado para a mãe da criança trabalhar, porque a criança precisa estar sempre indo em pediatra, em neurologista, em terapia, e fica complicado para a mãe trabalhar e conseguir levar a criança nesses locais. Então, assim, é um salário, se eu não me engano, e a criança recebe esse benefício. Pedro Arthur não recebe nenhum benefício. Eu vou ser sincera, eu nunca fui atrás. Mas eu não fui atrás também porque eu escutei falar que, tipo assim, é só para as pessoas que são muito sem condição nenhuma de criar o filho. Por exemplo, a mãe que tá desempregada ou que recebe menos de um salário mínimo, aí ela tem direito. Se não for esse o caso, não tem direito. Mas eu vou pesquisar direitinho e vou procurar para ver se eu consigo para Pedro, mas por enquanto ele não recebe nenhum benefício, tá? Caso ele venha receber, eu conto pra vocês. Jéssica Viana perguntou: como você lida com isso? Tem algum tipo de medo do futuro dele? Então, gente, eu lido com isso, assim, hoje em dia eu acho uma coisa normal, porque ele é uma criança normal, dentro das limitações dele. Pra ele é mais complicado algumas coisas, por exemplo, ele não tem muita noção do perigo, ele acha que se pular do sofá ele não vai se machucar, esse tipo de coisa. Mas, em relação ao futuro, eu tenho um pouco de medo, não vou desmentir pra vocês, não por ele, pelos outros, pelas pessoas. Por exemplo, às vezes eu tô com ele no elevador, ele começa a chorar e eu converso com ele chorando, sabe? E as pessoas ficam olhando feio, assim, sem entender. Então, assim, as pessoas julgam muito, julgam demais. E eu tenho medo de quando ele crescer, não sei como as crianças na escola vão tratar ele, eu tenho um pouco de receio disso, dele não saber se expressar, sabe? Pelos outros, como os outros vão tratar ele, como os outros vão enxergar ele. Então, assim, é mais pelo mundo que eu tenho medo, não por ele. Mas eu tenho um pouco de medo, sim, um pouco de preocupação, não vou dizer que não, porque eu tenho. Maria Aparecida 081. Fala um pouco como funcionam as terapias, quantas vezes por semana e quais são os profissionais. Gente, as terapias de Pedro funcionam da seguinte forma. Como eu falei pra vocês, ele tá fazendo fono e TO, tá? Mas agora ele vai começar a fazer psicóloga também. A psicóloga é um pouco mais assim pros pais, né? Por exemplo, o Pedro agora tá com a mania de... não quer ficar vestido, ele só quer tirar roupa. Aí às vezes Pedro tem mania de... Ele tem alguns comportamentos e essa psicóloga vai me ajudar a como lidar com isso, né? Me explicar o que eu devo fazer. Então a psicóloga é mais pra mãe. Ela vai analisar a criança e vai, sabe, me dar umas alertas. Mas ele continua... No momento ele só tá fazendo TO, tá? E fono, mas ele vai entrar na psicóloga. Então eu não sei ainda como vai ser. Tô pesquisando alguma psicóloga. Mas a TO e a fono, cada uma delas é uma vez por semana. A fono é na segunda, a TO é na quarta, tá? E ele faz terapia na segunda e na quarta, cada dia com uma delas. Por enquanto, tá sendo só uma de cada na semana. Bom, gente, foram essas as perguntas. Eu não vou responder mais pra não ficar muito grande o vídeo, muito cansativo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? É isso. Não esquece de deixar aquele like com carinho pra gente crescer mais rapidinho. De me seguir no Instagram e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo.